over me, and before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Esse quadrilátero aqui compunha o centro mesmo do Rio de Janeiro, né? A Praia de Santa Luzia, hoje também aterrada, perto de onde está a Igreja de Santa Luzia, ali na região do Castelo, lembrando que o mar também ia até a beira daquela igreja e a área da Lapa. Então a gente tem mapeado um pouco, né, mais de perto essa região. Temos aí uma ilustração que vai dar para a gente um pouco a dimensão do que era a região do Valongo na época da construção do cais. Essa vista aqui dessa imagem, que é uma imagem produzida pelo viajante Thomas Ender, há muitos viajantes, a gente sabe, né, no início do século XIX, passando pelo Brasil, viajantes estrangeiros, e eles produziram uma iconografia muito rica. Essa é uma das imagens. Thomas Enders tomou essa imagem da Pedra da Prainha. A Pedra da Prainha é a atual Pedra do Sal, que foi também modificada, parte dela foi quebrada, foi retirada. A Pedra da Prainha, ela ia até o mar, ela entrava mar adentro, para que se constituísse uma passagem entre a região da atual Praça Mauá e a área do Valongo. Essa pedra foi quebrada, e é dela que nessa época Thomas Enders ele estabelece a perspectiva para fazer essa imagem da enseada do Valongo. Como vocês veem aqui, já há em 1817 uma série de casas, né, de construções que não são propriamente residências apenas. Em geral são residências na parte superior, e embaixo são armazéns, os chamados trapichos, os armazéns de grosso trato que recebiam as grandes mercadorias. E aí eu, encaminhando aqui nessa história, continuo nessa mesma região, numa outra perspectiva. Essa vista aqui é a partir da atual Praça dos Estivadores, o antigo Largo do Depósito, em frente aos Jardins Suspensos do Valongo. Essa rua é a Rua Camerino atualmente, na época chamada Rua do Valongo, que vai dar no cais de mesmo nome. Para termos uma ideia também de que é esse mundo, né, do qual vamos falando. E na região do Valongo, propriamente dito, o registro evidencia a principal atividade que se realizava nesta área: o comércio de africanos escravizados. Vocês podem ver, essa é uma cena muito conhecida, reproduzida pelo artista Jean-Baptiste Debré, mercado de escravos na Rua do Valongo, atual Camerino, né? E numa cena dessa casa comercial, é uma produção de final da segunda década do século XIX, 1816, vocês podem ver o comprador e as pessoas escravizadas ali tratadas como mercadoria. Essa era a grande atividade da região do Valongo. Essas casas, muitas delas ainda existem, né, no local, bastante modificadas,
foram cenário desse que se denominou, a partir de algum momento, o infame comércio. Isso faz parte da nossa história. E se vocês observam, e vamos falar de números daqui a pouquinho de novo, um número bastante expressivo de crianças. Na década de 20, que é a década de maior atividade de entrada na região do Cais do Valongo, chegamos a ter cerca de 30% dos desembarques de escravizados formados por crianças de 10 a 14 anos. Então, quando nos apropriamos da história dessa região, quando visitamos essa região, né, quando tomamos contato com as fontes que falam dessa região, né, o sofrimento, o medo, a dor são elementos incontornáveis. E aí, gente, a gente está falando da violência não apenas como um lembrete de algo que sabemos estava presente. Estamos falando conceitualmente da violência, como um eixo sem o qual essa história não poderia funcionar. Não funcionava. A violência faz parte do ethos da escravidão. E aí vamos colocá-la numa dimensão bastante expressiva, né? Bastante cotidiana e especial se imaginamos aqueles que eram vítimas da violência. E aí eu uso uma palavra que é uma palavra mal vista, que é a palavra vítima. Todo mundo quer recusar esse lugar de vítima. E é realmente um lugar perigoso. Porque muitas vezes a ideia de vítima, ela se associa a uma ideia de não movimento, de não reação, né? De pessoas inertes, né? Ou objetificadas. Mas aqui a gente não está falando dessa qualidade de vítima. Não é esse conceito de vítima. Vítima porque foram vitimadas. Vítimas porque foram alvo de um crime contra a humanidade, nesse sentido de vítima, mas nunca objetificadas, nunca, apesar de nominalmente designadas como tal, nunca mercadorias, sempre seres humanos e pessoas. E nós vamos ver como essa humanidade vai se expressar e reagir frente a todo esse volume de dor. Temos aí uma segunda imagem de Augustus Earle. Essa menos conhecida. Augusto Earle fez uma série de produções, né, artísticas também sobre a região do Valongo. E é muito importante lembrar que durante muito tempo a historiografia, os estudos de história não se tocavam, não se percebiam como as crianças estavam presentes. E só recentemente essa história contraposta, né, ou na verdade associada aos estudos demográficos, pôde trazer essa dimensão. E o que significava isso? Significava que em 1820 o tráfico atlântico de africanos escravizados já estava se tornando ilegal em grande parte do mundo ocidental. E que, principalmente, a esquadra militar inglesa combatia no mar essas viagens, né? Essas viagens dos chamados tumbeiros, como era o nome que passou a ser dado aos navios escravagistas. E essa conjuntura internacional de repressão ao tráfico fez com que se investisse, em primeiro lugar, em cativos que pudessem ter uma sobrevida maior, porque se esperava que em algum momento todo o tráfico se extinguisse, e por outro lado, também eram embarcações menores que podiam fugir melhor no mar. E nas embarcações menores cabiam pessoas menores. Então, esses dados nos remetem a essa história. Como é que foi constituído o Cais do Valongo? Como esse espaço, né? Como o cais que hoje simboliza a chegada desses milhões de africanas e africanos feitos cativos em sua terra de origem. Na década de 70 do século XVIII, a gente está lembrando que o século XVIII é um século de crescimento exponencial do tráfico atlântico de africanos escravizados, com a participação, inclusive, de muitos grupos europeus
dinamarqueses, franceses, ingleses, todos participam ativamente como comerciantes escravagistas no século XVIII, e ao mesmo tempo o século XVIII é um século em que a demanda por mão de obra escravizada cresce no Brasil. A gente tem aqui as Minas Gerais, com toda a sua necessidade de força de trabalho e de tecnologia, demandando mais e mais cativos. Essa entrada de cativos e a produção aurífera faz do Porto do Rio de Janeiro um porto muito importante. E isso faz também com que, desde antes, já no meio do século XVIII, o Rio de Janeiro se torne capital do Brasil colônia. Né? Antes era Salvador. Então, o Rio de Janeiro, capital do Brasil colonial, e é o grande receptor desses africanos e africanas que chegam à cidade e de todas as mercadorias que também vêm e vão nesses barcos. Porque esse navio escravagista, ele levava de volta aguardente, produtos brasileiros, né, agrícolas, tabaco, né, enfim, subprodutos da cana-do-açúcar, eu já falei do aguardente, mas também outros. Esse volume de comércio, né, nesse porto, e sobretudo a chegada dos africanos escravizados, fez com que a chamada boa sociedade daquele tempo, né, enfim, as elites brasileiras, né, ou aqui estabelecidas, reivindicassem que o desembarque dos cativos não se desse mais na região da Praça 15, que, como eu falei, com aquele mapa de 1820, era a região central da cidade. O desembarque antes se fazia ali. E vamos lembrar, não era o desembarque direto do barco para a terra. O Porto do Rio de Janeiro não tinha calado nesse tempo para que chegassem as embarcações maiores até a praia. Né? A embarcação maior ficava a uma distância, uns tantos metros, muitos metros da orla, e vinham pequenas embarcações trazendo produtos, mercadorias e os cativos africanos. Essa chegada desses africanos escravizados depois da travessia, uma longa viagem horrível, né? Era um espetáculo que aquela boa sociedade não queria ver. Mais uma vez, na nossa história, a gente tem, né, esconder dos olhos essa dor. Vamos colocar para longe, vamos colocar num lugar onde não seja tão visível, onde não se tenha que conviver com esse sofrimento. E se transfere o desembarque de cativos para a região do Valongo. Ou seja, estamos falando aí desse desrespeito, estamos falando aí do não desejo, né, de ser testemunha dele diretamente. Então, em 79, Marquês de Lavradio lança, na verdade, uma segunda ordem, né? Aqueles que chegassem doentes fossem tratados no lazareto, que era o nome que se dava ao hospital, naquela região também, na Gamboa, e que aqueles que não sobrevivessem, os recém-chegados, conhecidos como pretos novos, fossem enterrados ali. Explicitamente ele declara que nem depois de mortos saiam daquela região da cidade, a não ser que, no caso, eles fossem adquiridos e passassem a fazer parte do grupo de escravizados de algum senhor ou senhora. Portanto, na região do Valongo se criou um complexo escravagista. Hoje, quando nós vamos visitar essa região, fazer os diversos roteiros da chamada Pequena África, o núcleo central é justamente essa área, levando nossos estudantes, ou acompanhando grupos, ou mesmo algum visitante, não podemos esquecer que vamos estar transitando por essa área com essa marca, essa longa marca na sua história. Em 1808 a gente tem a família real portuguesa no Rio de Janeiro, e nessa época o Valongo já era uma região plenamente integrada à cidade. Não era a região central, mas era uma região integrada. Em 1811, as ordens, né, reais para a construção do cais. Em 1813, a criação do imposto sobre a atividade escravagista. Né? Todo esse esquema se dava, né, a partir vamos dizer assim, da atividade do tráfico. O lazareto, por exemplo, era um estabelecimento privado que era pago pelos comerciantes de escravizados que chegavam com aqueles que estavam doentes.
né? Ao chegar no Rio de Janeiro, eles passavam pela alfândega, uma célebre gravura de legendas que mostra as pequenas embarcações na alfândega. Enfim, toda uma engrenagem empresarial nessa região, as obras do cais. E esse cais, ele tem uma grande atividade. Gente, eu estou implicando com isso, eu acho. Ele tem uma grande atividade... Desculpa, Pamela. Até 1831. O que acontece em 1831, gente? 31 é a primeira lei de proibição do tráfico, né? Aquela primeira lei que torna o tráfico uma atividade proibida. Tráfico atlântico de africanos escravizados. Porém, para muita gente, aquela foi chamada uma lei para inglês ver. Só que eu chamo muita atenção de vocês que essa não foi uma lei para inglês ver, ela produziu grandes mudanças. A primeira delas, não se dava mais o desembarque na região do Valongo, nem na cidade do Rio de Janeiro, porque o tráfico passou a ser proibido. Então, na cidade, nessas áreas visíveis, isso passou a não acontecer mais depois de 1831. Porém, esse desembarque continuou. Por isso que essa lei foi chamada para inglês ver, porque o tráfico não parou, ao contrário, ficou ativíssimo, mas nos portos clandestinos. E onde eram os portos clandestinos? No fundo da Bahia, no litoral de onde é hoje a Baixada Fluminense, na região da Marambaia, em Angra dos Reis. Há uma série de localidades em que hoje se encontram, inclusive, ruínas, marcas construídas, né? De desembarques na região de Cabo Frio, também na região dos lagos. Há notícias de uma série de desembarques, né? E de um esquema de portos clandestinos que é montado nessa época, depois de 1831. A atividade de compra e venda de escravizados continua a ser no Valongo. Atenção, a escravidão não é abolida, só é abolida em 1888, portanto a gente tem uma distância entre essa primeira lei contra o tráfico e a abolição da escravidão, mas temos outras mudanças além do tráfico, chamado tráfico clandestino. A gente tem também a criação, a instituição da figura do africano livre, que era aquele africano que era capturado, aqueles africanos e africanas que eram capturados por aquelas embarcações que a esquadra inglesa conseguia interceptar, que eram trazidos para a cidade e que tinham esse status de africanos livres, que obrigaria o governo brasileiro a providenciar o seu retorno à África, o que quase nunca era feito. E esses africanos livres acabavam sendo submetidos a formas análogas à escravidão, formas de trabalho análogas à escravidão. Vamos lembrar, gente, a gente teve não só, né, essa longa história de comércio atlântico e africanos escravizados que nos ligou umbilicalmente ao continente africano, né? Não só como humanidade, nessa ideia de que, né, a humanidade começou na África, mas muito diretamente como descendentes de africanos e africanas. Isso tem uma força nas nossas vidas, na nossa cultura, na nossa sociedade. Isso nos marca totalmente. E essa história, essa longa história, não é a história só do comércio de africanos escravizados, é a história da escravidão como modo de trabalho. A gente está falando do mundo do trabalho, onde, né, o trabalho é uma coisa que você obriga o outro a fazer e que seres humanos podem ser tratados como mercadorias. Essa concepção do mundo do trabalho está impregnada na nossa sociedade. E ela se desdobra em outras formas de se lidar, né, com as questões do mundo do trabalho nos anos posteriores. Nem tudo se explica na nossa sociedade pela escravidão. Certamente o racismo também vai explicar muitas coisas, mas muito se explica por essa longa história que nos assinala de uma maneira. E, curiosamente, né, a gente tem os movimentos abolicionistas, o pós-abolição, a cidade negra, que é essa cidade, né, e o seu entorno no século XIX, constituindo as forças que vão encerrar em 88 com a legalidade desse modo de trabalho. No entanto, no mesmo movimento de invisibilização, a gente vê no hino da Proclamação da República
2 anos depois da abolição, a seguinte estrofe: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas, da tempestade, da que ouçamos sua voz, nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Gente, havia se passado 2 anos do fim da escravidão. Outrora. Então, vemos em diversos momentos, em espaços simbólicos importantes, constituidores, né, de uma identidade nacional, essa negação, essa tentativa de tornar aquilo um passado remoto, do qual nem podemos acreditar que outrora ocorreu. Para falarmos em visibilização, vamos lembrar que em 1831 se extingue o tráfico, desembarque de africanos escravizados no Cais do Valongo. Em 1843, a princesa Teresa Cristina, das Duas Sicílias, é trazida ao Brasil para se casar pessoalmente com o imperador Pedro II. Já havia sido casada por procuração, mas já iria se encontrar o seu esposo, se esperava fazer uma grande cerimônia. Em 1843, a monarquia estava precisando fortalecer suas bases e nada como um ritual cheio de simbolismo, um casamento real para atrair esse momento, e resolvem construir um cais de desembarque para festejar a chegada da princesa, futura imperatriz. Ora, a princesa não poderia desembarcar naquele cais destinado aos cativos, que, aliás, o tráfico estava proibido. Constrói, então, um cais, o cais da imperatriz, sobre o Cais do Valongo. E isso, inclusive, contribui materialmente para a sua preservação, porque o Cais da Imperatriz ele é construído em cima do Cais do Valongo. Hoje em dia é visível, isso é muito interessante, a gente olhar as camadas da história ali, né? O Cais do Valongo com suas pedras de pé de moleque, o Cais da Imperatriz com os seus grandes paralelos, né? Os paralelepípedos, como chamamos, mostrando como esse Cais da Imperatriz, construído para a chegada da princesa em 1843, ocultou e invisibilizou o Cais do Valongo. Foram feitas uma série de melhorias, colocadas algumas estátuas, né, neoclássicas, para lembrar o Brasil do seu pertencimento ao mundo ocidental. A escravidão era algo do qual o Brasil, em certo setor das elites mais esclarecido, ou que se pretendia, o Brasil se envergonhava, mas mantinha, né? E esse Cais da Imperatriz, ele sobrevive até a República, quando o governo republicano, querendo apagar a história da monarquia, porque afinal a monarquia representava o atraso, o vínculo à escravidão, um regime obsoleto, constrói sobre o Cais da Imperatriz a Praça Municipal, que é a que vemos aí numa foto do início do século XX, tirada pelo famoso fotógrafo do Rio de Janeiro, né? Augusto Malta. Então a gente tem aí, aqui é o mar, aí já um pouco distanciado do que era o Cais do Valongo, embaixo daqui é o Cais do Valongo, essa construção aqui, já no início do século XX, presente, são as chamadas docas Pedro II, nesse momento renomeadas como docas nacionais. Havia que se apagar a memória da monarquia, e hoje reivindica-se o nome para esse prédio onde funciona a ONG Ação da Cidadania, o nome de Docas André Rebouças, porque esse prédio ele resultou do projeto do engenheiro negro André Rebouças, que dá nome ao túnel. Ele e seu irmão, Antônio Rebouças, nomeiam o famoso túnel que liga a Zona Norte à Zona Sul do Rio de Janeiro, e André Rebouças ele ganhou a concessão para fazer a construção dessas docas, desse atracadouro de grandes embarcações, colocando como um dos requisitos, né, para ele trabalhar nessa obra, que não fosse usada a mão de obra escravizada. Era no ano de 1870, pleno vigor da escravidão ainda no Brasil. E esse engenheiro negro, né, mostrando já as outras faces da moeda na região do Valongo, a face da afirmação, a face da superação. Ele, filho do conselheiro Rebouças, um conselheiro negro no Império, dizendo que
na sua obra não trabalharia nenhum cativo. E assim é feita a construção das docas Pedro II, depois chamadas docas nacionais, e hoje esperamos seja renomeada como doca André Rebouças, em honra dessa memória e dessa vitória, né? A gente tem no século XX, né, um fluxo para a região do Valongo, um fluxo importante de migrações negras do Nordeste e de regiões do interior do estado do Rio de Janeiro, né? O certo declínio que se opera na região cafeeira faz que desde a segunda metade do século XIX, do final da segunda metade, uma série de grupos que eram descendentes dos cativos da região cafeeira, da região do café, do Vale do Paraíba, migrem para o Rio de Janeiro, assim como grupos do Nordeste do Brasil, em regiões em crises eventuais, e que povoam a região do Valongo. Por que eles vão para essa região? Porque essa região é porto. Porto tem trabalho, descarregar e carregar navio, né? E também, gente, quem lida com história de migração ou conhece histórias de migrações recentes, sabe, migração é rede. Migração é o primo que vai e que chama outro primo, é o tio que vai e traz o sobrinho, né? É o pai que vai na frente e depois traz o resto da família, ou o irmão. Essas redes também levavam uma população negra para a região do Valongo. Essas redes vão fazendo com que a região do Valongo ela se torne uma região fortemente marcada por essa presença negra. Essa rede faz com que Lima Barreto, o escritor, no início do século XX, ele faça referência à aringa africana no Valongo. Essa rede faz com que Heitor dos Prazeres, artista plástico, músico, se refira à região do Valongo e uma ampla área que depois se estende dela, a partir dali, como Pequena África. Todo esse mundo, né, que ali se realiza. Mas essa rede também é a rede que faz com que essa população negro-africana ela dê origem às primeiras manifestações culturais de matriz africana que marcam a identidade dessa cidade do país, como o samba. Os primeiros batuques, reuniões para batuques no final do dia de trabalho, ali encostada na Pedra do Sal, nasceram na região do Valongo. As primeiras casas religiosas de matriz africana. Se contava no século XIX, na segunda metade, que numa casa dedicada a essas religiosidades, né, se colocava uma bandeira branca de Oxalá quando chegavam as embarcações para avisar que ali teriam guarida os filhos da mesma fé que seriam recebidos. Na rua Barão de São Félix, que fica em frente ao Jardim Suspenso do Valongo, que vai dessa Praça dos Estivadores até a Arca Central do Brasil, estava a casa de João Alabá, um dos maiores líderes religiosos, na casa de quem tia Seata foi mãe pequena. Essa região também era uma região de conflito. É a região da revolta da vacina, na qual a liderança, né, de um capoeirista negro, denominado Prata Preta, marcou a história indelevelmente. Estamos falando, portanto, de uma área de circulação de africanas e africanos, barcos que o enviam com notícias da África. Há um relato de um viajante em meados do século XIX, que é muito bonito, eu vou tentar reproduzir aqui o sentido dele, e que é o seguinte: ele conta que encontrou numa caminhada pela região do Corcovado um carpinteiro que se dizia da região do Congo. E esse carpinteiro estava lá no meio do mato, usando uns pedaços de madeira para fazer esculturas, pequenos objetos. E aí esse viajante que conhecia esse africano da região do Valongo, José era o nome dele, José Congo, como ele gostava de se afirmar, e pergunta: o que você está fazendo aqui em cima? Né? Você veio buscar madeira? E José responde: não. Madeira eu podia encontrar mais lá embaixo. Eu subo aqui para olhar para o porto. Ele estava lá no caminho do Corcovado. Se vocês vão à região do Valongo, vocês conseguem ver o Cristo Redentor. Então José olhava para o Valongo e dizia: eu olho para aquele porto para que a minha saudade me leve de volta para a África. Ou seja, o Cais do Valongo, ele não era só o lugar de chegada, ele era a janela para a África. Essa região
Portanto, é uma região em que se cria um caldo de cultura, né? Um caldo de cultura, de criação, de afirmação de identidade, e há também uma convivência com outros grupos migrantes, como portugueses e espanhóis, principalmente. Exemplo disso, observem aqui a figura lendária, mítica, né? Um ícone da história da música popular carioca e brasileira, João da Baiana, né? Não à toa João da Baiana, porque as migrações da Bahia da segunda metade do século XIX e início do século XX trouxeram as tias baianas, e as tias baianas com suas famílias, e as tias baianas com seus quitutes, as tias baianas com seus batuques, com a sua religiosidade, e os seus filhos, seus netos, seus irmãos se dedicavam ao samba junto com as pastoras, com as cantoras que ali participavam. Então, na escadaria da Pedra do Sal, hoje um reduto também da boemia carioca, João da Baiana. Também no Caso Valongo, em seu entorno, aí uma das muitas caricaturas produzidas sobre o Prata Preta, né? E essa, inclusive, ela tem uma legenda no jornal de época que é o célebre Prata Preta, né? Liderança que reagia ao bota abaixo na cidade e à vacinação obrigatória sem o menor respeito pela população. Há outras caricaturas do Prata Preta, inclusive algumas que distorcem bastante a sua figura, quase que animalizam a sua figura, numa nova forma de estigmatizar essa história. O Caso do Valongo e seu entorno, também com outras formas de resistência, ali na região da Praça dos Estivadores, por isso assim denominada, surgiu o Sindicato da Resistência dos Estivadores e a União dos Estivadores, importantes sindicatos negros no início do século XX, que se mobilizaram enormemente para as conquistas trabalhistas que mais tarde serão incorporadas pela legislação que o governo Vargas vai promulgar. Temos aí hoje, até hoje na praça, né, o marco, né, esse totem. Ainda sabemos, e depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, como é que a região carece, né, de uma boa sinalização, de um tratamento como possibilidade de um roteiro turístico, de turismo de memória, que é uma área de turismo das mais que cresce no país hoje e no mundo, né? E que parece que há algumas iniciativas nesse sentido. Esperemos que vinguem. O que nós temos da região como patrimônio? Como é que esse patrimônio vai ser constituído? Em 84, a gente tem a primeira patrimonialização na região, na Pedra do Sal. Esse local de redutos, né? De sambistas, e que tem a sua história vinculada ao mundo do trabalho, né? Dos carregadores de sal, escravizados, em sua maioria. Em 84, foi o primeiro governo Leonel Brizola, né? Darcy Ribeiro era vice-governador e Joel Rufino era um de seus assessores. E indagado por Darcy Ribeiro, é claro que entram as histórias individuais também. A gente está falando de histórias que têm nome e sobrenome. Em meados do século XIX tem uma história linda, eu contei só do José Congo, mas tem a história da Catarina Cassange, que foge e se esconde pelas ruas do Valongo. E a gente tem aí Joel Rufino dos Santos, né? Meus respeitos, sugerindo a Darcy Ribeiro o tombamento da Pedra do Sal. E a Pedra do Sal é o primeiro logrador a ser tombado nessa área, em 84. E em 96, a descoberta fortuita do cemitério dos Pretos Novos. A história se impondo, né? Brotando da terra, surpreendendo um casal que compraram uma casa na região e que não imaginava que, ao fazer obras na sua casa, encontraria o maior cemitério de africanos recém-chegados da América Latina. Hoje lá funciona, com muito esforço e luta até desse casal, né? O Instituto dos Pretos Novos, que promove uma série de atividades, e onde foi encontrado também, ainda recentemente, o primeiro esqueleto completo de um desses africanos, aliás, uma jovem africana, que foi nomeada de Josefina Baquita, no local. Em 2011,
Novamente a história brota da terra com as obras do chamado Porto Maravilha para as Olimpíadas, e o Cais do Valongo aparece nessas obras, é identificado, se inicia uma discussão, o que que faz? Alguém chegou a dizer, não, deixa uma janela aí, arqueológica, para a gente poder olhar. No dia seguinte, o movimento negro mobilizado com a imprensa vão ao Cais do Valongo e dizem, isso aqui é a história do Brasil, das Américas, é a nossa história, a história negro-africana, não pode ficar uma janelinha. No outro dia, a arqueóloga-chefe da escavação, Tânia Andrade Lima, chama um grupo de religiosas de matriz africana, né, que vão ao local e reconhecem, fazem o segundo reconhecimento depois do reconhecimento arqueológico. Identificam o local como um local de dor, um local de sofrimento e promovem uma lavagem simbólica que se realiza até hoje, faz parte do calendário da cidade. No primeiro sábado de julho, esperemos que continue a fazer, é a lavagem simbólica do Cais do Valongo. Em 2014, a candidatura do Cais do Valongo é apresentada à Unesco. O projeto Rota da Escravidão da Unesco indica essa candidatura e a candidatura é construída, né? Enfim, tive a oportunidade de participar da redação do dossiê e em 2017, vamos dizer assim, com um veemente reconhecimento de representantes de diversos países, inclusive com muita força dos países africanos na Unesco, o Cais do Valongo é reconhecido como patrimônio mundial. O que a gente está falando quando fala do reconhecimento do cais? E do conhecimento e reconhecimento dessa história? De uma questão de direitos. Uma questão de direitos e de direitos humanos. Porque humanos somos e humana é essa história. Estamos falando do direito à memória, do direito a lembrar, do direito a não esconder essa memória, a lidar com ela, a aprender a lidar com ela, para poder superá-la, para poder superá-la no sentido não de esquecê-la, mas superá-la no sentido de reparar as dores dessa história, né? Estamos falando de direito à história, direito à memória e direito à reparação. Se a gente fala de crime, a gente fala de vítimas. Se a gente fala de vítimas, essas vítimas merecem formas de reparação. E uma delas, talvez uma das mais importantes, seja um conhecimento maior, mais profundo, né, dessa história. O reconhecimento das nossas raízes, o saber que a nossa história, a nossa vida, né, numa linha ancestral, ela começa na África também. Ela começa, né, nas regiões de savana, ela começa nas regiões de floresta, nas beiras de rio, ela começa ao som dos tambores, ela começa ao som de cânticos a Alá também. Ela começa em várias vozes, em vários cantos, que ela começa também nas religiosidades católicas na região do Congo. Nesses súditos do rei do Congo, cristianizados, convertidos, que também aqui chegam, trazendo as suas formas de traduzir o catolicismo e o cristianismo. A gente tem uma história, que é uma história muito longa e que nos pertence. O Cais do Valongo, e aí está o monumento, né? Ele é patrimônio mundial, mas ele é, sobretudo, nosso patrimônio. E a proposta que eu tenho sempre é que a gente se aproprie dessa história, quanto mais gente souber, melhor. Obrigada.